O checklist que todo veterinário que atende em domicílio deveria seguir. Hoje trago um assunto super especial que tem o poder de transformar a sua forma de atender e, consequentemente, você aumentar o seu faturamento. Então, prepare-se que hoje é dia do checklist do veterinário domiciliar. Separamos dicas valiosíssimas. Para deixar claro, são 7 que nós utilizamos no nosso dia a dia. E também a gente enfatiza muito para os nossos alunos. Você deve estar se perguntando, mas da onde que vêm essas dicas? Tudo que vocês falam aqui no canal do Casal Vet. Bom, esses melhor dizendo, frutos do nosso conhecimento de mais de 10 mil atendimentos exclusivos em domicílio. Então, a gente sabe muito bem do que a gente está falando. E ao longo desses 8 anos, fomos refinando e entendendo o que realmente faz a diferença. Então, veterinário, você já pega o quê? O seu caderno e sua caneta e começa a anotar, porque vai ter muita coisa aqui para você estar anotando. Primeiro ponto, saudação com um sorriso. Vet, vocês já perceberam o poder que tem um simples sorriso? Ele quebra qualquer barreira e estabelece de fato uma confiança e cria de fato uma conexão instantânea. Vet, olha, de verdade, olha pra mim. Um sorriso não vai fazer falta pra você. Ao contrário, vai te aproximar ao cliente. E pra potencializar, quando eu chego na casa do cliente, a primeira coisa que eu faço, eu cumprimento o cliente e também já vou falando o nome do pet. E pra você que às vezes não é acostumado a ter uma relação com o cliente de um simples sorriso, pode você estar dizendo aí, ai gente, besteira, bobagem, Vet. Isso faz total a diferença no seu atendimento. Como eu falei para vocês, já vai cumprimentando o cliente falando o nome dele. E olha, eu sou péssima de ficar lembrando o nome do pet e o nome do cliente. Então, algo que eu já faço de hábito. Antes de chegar na casa da pessoa, eu já dou uma olhada. Opa, seu Roberto, dono do Bob, acabou. Então, eu já chego lá, olá, seu Roberto, e falo várias vezes para eu estar aí memorizando e o cliente se conectando comigo. Segundo ponto, otimize o seu tempo. Tem veterinários que falam para mim, bate no peito dizendo, o meu atendimento é mais de 2 horas pra lá. De verdade, Vet, você está de fato perdendo tempo, que não tem necessidade de ficar tanto tempo na casa do cliente. Mas eu vou te falar aqui dicas de como você otimizar o seu tempo. Vet, entenda, no atendimento domiciliar, cada segundo é valioso. Durante a anamnese, você já aproveita para montar o quê? O seu local de atendimento, vai colocando sua bolsa no lugar. Isso você já vai otimizando o tempo com o cliente, enquanto isso você vai fazendo a anamnese, perguntando sobre o pet, o que está acontecendo e já vai colocando aí o seu campo de atendimento. E por que a gente enfatiza para você otimizar seu tempo? Porque, Vet, tempo é dinheiro. Enquanto você vai fazendo isso, você não tira os olhos do cliente e nem do paciente e já vai montando para na hora que você for fazer de fato o atendimento, já está tudo pronto. Você acha que não, mas nisso você já vai aí otimizando o tempo e o cliente vê a sua organização. Porque eu digo, para mim, todo atendimento na casa da pessoa é tipo uma dança. Tudo vai conversando e quando você percebe o que acontece, já acabou a consulta. E falando nisso, Vet, coloca pra mim aqui nos comentários qual é o tempo médio do seu atendimento domiciliar. Terceiro, Vet, estabeleça rapport. Esse nome é meio estranho, mas ele é super simples. É você criar conexão com o cliente. Nós falamos no primeiro ponto, ali para você ter um sorriso, você já cria conexão. Mas a técnica de rapport para mim funciona muito. Eu sempre tento pontos para eu me conectar com o cliente. Ou às vezes no ambiente que ele se encontra, ou às vezes com o cuidado que ele tem com o pet, e eu ali colocar em ênfase aquilo. Exemplo, se quando eu chego, o pet já tá todo arrumadinho por mim, eu falo, nossa, parabéns, porque a sua mãezinha já deixou você bem cheirosinho para esperar a titia. Tem gente, é a forma que eu falo, tá? Tem gente que não liga para isso, às vezes nem percebe que a pessoa ela preparou para te esperar. Eu adoro criar essa conexão com o cliente, quer seja às vezes com o pet, ou mesmo um ambiente. Em casos de homens, eu adoro me conectar quando ele trabalha com marcenaria ou bike, que seja, gente. Eu amo me conectar com o meu cliente. Outro exemplo também, um ambiente, você pode elogiar uma flor, se você gosta de se conectar ali com a pessoa. Vet, tudo que a gente vai falar aqui é contra tudo que você escutou na faculdade, você escutou isso na faculdade. E eu sempre falo, uma coisa sábia que eu escutei é, escute as pessoas mais velhas ou aquelas pessoas que têm mais experiência. E isso, Vet, a gente tem muita experiência, porque é algo que a gente utiliza muito no dia a dia, que é a técnica de rapport. Quarto ponto,
Comunique-se bem com o seu cliente. Sempre que eu falei devagar, porque isso pode ser uma das formas também. Eu falo bastante acelerado, mas quando eu estou dizendo de comunicação com o cliente, eu estou sendo bem específica em um ponto, que não é esse tipo de comunicação. Veterinário adora ser mega técnico com o cliente. Mas de verdade, se ele não entende, será que está sendo uma boa comunicação? Uma forma que eu percebo muito a conexão minha com o cliente, na minha comunicação, eu tento entrar no mundo dele. Quando eu estou falando de uma doença, eu tento espelhar algum tipo de doença ou sintoma que ele também passa. Porque a partir do momento que ele tem empatia, ele tem entendimento daquela gravidade ou não, é mais fácil converter ali em relação a fazer o tratamento constantemente, ele me chamar, porque de fato eu mostrei para ele e ele entendeu a importância daquilo. Então, veterinário, tem uma excelente comunicação com o seu cliente. Isso é algo que pra gente, eu digo a nossa empresa, prioriza demais, é a comunicação assertiva e didática com o cliente. Veterinário, uma pausa rapidinho aqui no assunto. Você tá curtindo esse conteúdo? Vete, aproveita, já curte esse vídeo. Se você não segue a gente, já começa a seguir a gente aqui no Casal Vete para você não perder nenhum tipo de informação do mundo do atendimento em domicílio. E continua com a gente aqui porque eu tenho mais dicas para te dar, hein? Quinto ponto, surpreenda o seu cliente. Você já ouviu falar do ditado, gentileza gera gentileza? Outra coisa que eu adoro. Beth, esses pontos pra mim, eu tenho bastante assim, empolgação de falar, porque a gente utiliza no dia a dia. E isso não faz só bem para o cliente, isso volta. Essa frase, ela diz muito sobre o nosso atendimento. Nós entregamos o melhor e nós temos o melhor do nosso cliente. Quantas vezes você atende um cliente que, nossa, o cliente foi mó chatão. Será que você não foi chato pra caramba com ele também, não? Porque eu vejo, nós lidamos com veterinários constantemente. E é primordial. Quando eles entram dentro do nosso curso, eles percebem a nossa forma, uma roupagem diferente de falar com o cliente. A primeira coisa que o veterinário diz é: Andressa, eu tô anos na veterinária. Um cliente nunca me atendeu tão bem como agora. Esse veterinário é o mesmo veterinário no sentido pessoa do que no passado. O que mudou foi a mentalidade em relação ao cliente. Então, voltando ao assunto aqui, veterinário sempre pensa em surpreender o seu cliente. E quando eu falo surpreender, nesse exato momento, eu tô falando do quê? De presente. Você já pensou em presentear com um simples chocolate, algum brinde, tanto para o cliente quanto para o paciente? Coisa simples, Vete, que faz total diferença. Aí, na hora do cliente olhar para você e falar assim, nossa, essa veterinária é diferencial. E Vete, cá entre nós, eu e você adoramos ser mimados e o seu cliente não é diferente. Então sempre pense ou repense sobre isso na hora do seu atendimento em domicílio. Sexta dica, disponibilidade. Toda vez que eu falo isso, dependendo do veterinário, ele vai dizer, meu Deus, eu vou ter que eu tenho que ser mais disponível ainda para o cliente. Vete, o que acontece é que não existe uma comunicação assertiva com o cliente. Quando eu me disponibilizo para o cliente, eu já boto ali a regra. Exemplo, seu Fabrício, conte sempre com o Vem Vet. Estamos à sua disposição para aí tentar sempre estar dando o melhor suporte para o seu pet. Lembrando que o nosso atendimento é das 9 às 17. Então, no horário comercial, você pode ligar. Ou seja, eu já estou dando limite. E quando eu estou falando isso, que eu fui mais reta aqui, eu estou falando referente a essa situação. E cá entre nós, como a gente tem um dos pontos que a gente vai te falar próximo ali, que é já te dando spoiler do pós-atendimento, como o nosso pós-atendimento ele é tão assertivo, o cliente não fica enchendo o saco. Amor, as pessoas ficam enchendo o saco da gente? Muito pouco. Muito pouco, gente. Eu tenho cabelo branco aqui, mas não é por causa de cliente me enchendo o saco, porque a gente põe limite de uma forma educada, mas o cliente tem aquela sensação, caramba, posso contar com essa veterinária. E aí você deve estar se perguntando, e nas horas que não é de atendimento, no caso de emergência, a gente sempre orienta o cliente levar para uma clínica durante esse horário que a gente não está atendendo. E, obviamente, se for uma situação mais atípica, como uma emergência que eu acabei de falar, ele sabe que não atende. O importante, Vete, desde sempre, independente das dicas, a gente está toda hora falando o quê? Comunicação. O cliente não vem atrás de mim, do Vem Vet, para atender a emergência, porque a nossa comunicação desde o começo não foi essa. E caso ele ligue por não saber dessa informação, a gente já orienta para ele para a clínica.
7º ponto, pós-atendimento. Eu acabei de falar para vocês sobre a questão da disponibilidade. E qual foi o segredinho do cliente não ficar toda hora falando com a gente? Porque a gente faz um pós-atendimento de excelência. E quando a gente fala pós-atendimento, não está referente apenas na hora de você falar sobre a próxima vacina, não. É simplesmente você sempre estar perto do cliente. Você sempre ser memorável na mente dele. Vete, não é só isso. Nesse momento é a chance de você oferecer outros serviços também, como vacina, microchip, por exemplo. E vamos colocar também que a cada 10 feedback que a gente realiza, 2 você vai o quê? Conseguir converter para um atendimento imediato. Vete, olha, um dos poderes está na questão do bom pós-atendimento. E tem veterinário que chegou até aqui e está se perguntando, mas Andressa, o que tem a ver este checklist em relação a ganhar mais? Vete, eu sei que às vezes você não está preparado para isso, mas vamos fazer um overview? Imagina você como cliente. Se você tem esses checklists todos bem feitos em um atendimento, sei lá, um marceneiro na sua casa, ele não vai ser mais memorável para você, entregando tudo com excelência, tendo um bom relacionamento? Não vai ficar memorável? E você acha, você lidando com um pet que é o amor da vida daquela pessoa, você não vai se tornar um veterinário memorável? E aí você tendo um bom relacionamento com esse cliente, você vai voltar várias outras vezes e esse cliente vai te indicar muito mais. Ou seja, isso faz com que você ganhe mais dinheiro, porque o que você joga para o universo volta para você. Veterinário, aqui foram apenas algumas dicas sobre o universo, melhor dizendo, o checklist de um excelente atendimento em domicílio. E eu acredito que a maioria de vocês já conhece ou ouviu falar do Vet Domicílio Pro. E além de falar tudo isso que a gente passou para você de uma forma muito mais detalhada, nossos princípios são marketing, venda, diferenciação e gestão para você estar fazendo no seu negócio domiciliar. E quando você entra no nosso curso, no Vet Domicílio Pro, o que nós sempre falamos, que aqui você vai conseguir, sem dúvidas, ter alto faturamento, ter flexibilidade de tempo e ser referência na sua cidade. E veterinário, se você quer saber muito mais sobre esse curso, que é um divisor de águas na vida de muitos veterinários, muitos não, milhares de veterinários que já adquiriram o Vet Domicílio Pro, é só você clicar no link abaixo. E veterinário, se você não está seguindo o nosso Instagram, segue a gente lá, a gente está constantemente nos stories, passando dicas, falando sobre o nosso dia a dia, tudo sobre o universo do domicílio. Veterinário, a gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!